E aí, galerinha do mal? Vamos falar de desgracinha? Desgraçona. Qual a maior desgraça que você pensa que, sei lá, que você imagina que pode acontecer numa guerra? Pensou? Então, na guerra, tem várias situações horríveis. Uma delas é ficar longe da família, outra é você ter que matar pessoas e passar frio, fome, cuidar pra não pisar em mina, tipo, e ser explodido do nada, assim. Esse episódio que eu vou falar pra vocês foi único na história dos confrontos militares e também o maior ataque de crocodilos, isso mesmo, crocodilos, já registrado na humanidade. Então, né, você já pode imaginar que a desgraça foi grande. Em 1942, quando o exército imperial japonês capturou a ilha Hamri, território hoje conhecido como Sichuan, no Myanmar, eu não faço ideia se eu estou pronunciando isso certo. A ilha estava numa localização estratégica e os aliados queriam usá-la para instalar bases militares para enviar suprimentos para os exércitos que estavam nas principais campanhas na região. Depois de uma ofensiva violenta, que recebeu o nome de Operação Matador, tropas britânicas encurralaram cerca de 1000 soldados japoneses em um denso manguezal que cobria cerca de 16 quilômetros na ilha. Esse manguezal foi o palco de uma das histórias mais inesperadas, ou não, né? Eu já esperaria que no manguezal podia ter crocodilo. Mas foi aí uma das histórias mais inesperadas da Segunda Guerra. Os exércitos britânicos pediram para o exército derrotado se render, mas ninguém obedeceu. Aliás, é importante lembrar que a honra é uma coisa muito valorizada na cultura japonesa, principalmente na guerra, né? Então, o manual distribuído para os soldados proibia os batalhões de recuar ou se render. Então, né, esse nível. Na época dos samurais, os guerreiros que perdiam a honra tinham uma chance de partir preservando seus valores. Era chamado seppuku. Um ritual de suicídio que o samurai metia uma faca no bucho. Bom, voltando aos crocodilos, os japoneses não se renderam e tentaram ganhar tempo, entrando em um pântano. A situação já começou a azedar aí. Essa parte da ilha era muito perigosa, ainda mais à noite. Então eles estavam cercados por vários animais que podem matar uma pessoa sem fazer esforço. Pra eles é tipo assim, comidinha, lanchinho. E foi exatamente isso que aconteceu com vários soldados. Eles morreram de doenças transmitidas por mosquitos ou pelas picadas de aranhas venenosas, cobras, escorpiões e por aí vai. E além disso tudo, eles ainda tinham pouca água potável para beber e não tinha estoque de comida. Mas por incrível que pareça, o pior ainda estava por vir. Uma noite, um dos soldados britânicos ouviu gritos assustados e tiros dentro do pântano escuro. Cena de filme mesmo. Infelizmente, para o exército imperial japonês, o manguezal pantanoso da ilha Hamri é lar de grandes quantidades do maior réptil predador do mundo, o crocodilo de água salgada. Um animal extremamente perigoso. Esses crocodilos podem ter mais de 6 metros de comprimento e pesar até 900 quilos. Mas até um crocodilo de tamanho médio tem força suficiente para matar um humano adulto. Não é muito difícil, né? O ser humano é frágil. Muitos desses crocodilos, inclusive, caçam animais grandes como búfalos. Soldados foram atacados por esses crocodilos durante uma noite de puro terror, mesmo para os padrões da Segunda Guerra Mundial. Um dos soldados que participou dessa batalha foi o naturalista Bruce Wright. Em um dos seus livros, ele descreveu o momento que presenciou o ataque dos crocodilos e é uma cena simplesmente horrível. Esse registro foi publicado no livro Wildlife Sketches Near and Far, publicado em 1962. Vamos ler o trecho para você sentir um pouco do drama que aqueles soldados viveram. Então, ele escreveu assim. Abre aspas. Aquela noite de 19 de fevereiro de 1945 foi a mais horrível que qualquer membro das equipes de lançamento marítimo já presenciou. Os crocodilos, alertados pelo barulho da guerra e pelo cheiro de sangue, reuniram-se entre os manguezais, com seus olhos acima da água, alertas para suas próximas refeições. Com o declínio da maré, os crocodilos se aproximaram dos homens mortos, feridos e saudáveis que ficaram presos na lama. Os sons de tiros de rifle no pântano escuro, pontuados pelos gritos dos homens feridos, esmagados pelas mandíbulas dos répteis,
E o som borrado dos crocodilos girando fez uma cacofonia infernal que raramente será replicada na Terra. Pela manhã, os abutres chegaram para limpar o que os crocodilos haviam deixado. Cerca de 1000 soldados japoneses que entraram nos pântanos de Humri, apenas 520 foram encontrados com vida. Ponto. Fecha aspas. Pesado, né? O outro soldado que participou da batalha, o tenente J.F.R. Jacob, do exército indiano, também relatou o acontecimento em um livro. Então, eu vou ler agora. Ele disse, abre aspas, nós fomos com botes e intérpretes, usando megafones, pedindo para que eles saíssem do pântano. Nenhum deles fez. Crocodilos de água salgada, algum deles com mais de 6 metros de comprimento, habitam essas águas. Não é difícil imaginar o que aconteceu com quem se refugiou nos manguezais. Fecha aspas. Entre os que escaparam com vida, muitos estavam feridos. Eles foram recapturados pelas forças britânicas depois de saírem dos pântanos. Então, mesmo sem se render, os japoneses acabaram derrotados e perderam o comando da ilha. Essa ofensiva bem-sucedida foi muito importante e nos próximos meses o exército britânico usou a ilha como base para enviar suprimentos para as outras campanhas que estavam em curso naquela região. Essa história não é muito conhecida, principalmente porque não foi tão importante quanto outros confrontos da Segunda Guerra Mundial, mas é lembrada até hoje por ser aterrorizante e bizarra. Por incrível que pareça, essa não é a única história de guerra famosa pela intervenção da natureza. Na Primeira Guerra Mundial, aconteceu a batalha chamada Batalha das Abelhas. Em 4 de novembro, um batalhão britânico, formado principalmente por soldados inexperientes, atacou o porto e ferrovia de Tanga, na África, que estava sob o controle da Alemanha. Só que o campo de batalha tinha várias colmeias de abelhas escondidas nas árvores. Um soldado chegou a levar 300 ferroadas na cabeça. Se quiser saber mais sobre essa batalha, comenta aí, que numa dessas a gente faz um vídeo fechando a história dos crocodilos. Apesar dos relatos, tem historiadores que duvidam dos crocodilos devoradores de homens em Humri. O pesquisador Frank McLean, famoso pelas biografias de grandes personalidades como Napoleão, acha que essa história é conversa para boi dormir, pelo menos do jeito que é contada. Ele escreveu em um dos livros dele que se milhares de crocodilos estavam envolvidos no massacre, como conta a lenda urbana, como esses monstros cruéis sobreviveram antes e depois da chegada dos japoneses. Ele argumenta que se haviam crocodilos ali, não eram tantos assim, porque não haveria alimento suficiente para tantos. Mas o fato é que é bem possível que os crocodilos de água salgada tenham mesmo matado muitos soldados. Ataques em humanos acontecem ali até hoje e na maioria das vezes são fatais. Em 2019, o indonésio foi pescar caranguejos na Malásia junto com o sobrinho e foi vítima de um ataque de crocodilo. Ele entrou na água e foi puxado para dentro. Segundo o delegado da cidade, o sobrinho viu a cabeça do tio por cima da água uma última vez antes de ser puxada para o fundo e sumir. O corpo foi encontrado cheio de marcas e mordidas, por isso a morte provavelmente foi causada pelos répteis. Segundo a imprensa local, esses ataques são frequentes e existem até licenças para caçar os crocodilos para tentar diminuir a população desses animais. Outra coisa que aconteceu foi em 2017 que um adolescente foi atacado por um crocodilo de água salgada na Austrália. Ele foi desafiado pelos amigos a pular no rio Johnstone. Ele cumpriu o desafio, mas quase perdeu o braço depois de uma mordida do crocodilo. Foi uma ideia bem idiota, porque além dos crocodilos ele podia ter sido mordido por um tubarão, que também habita aquele rio, e a Austrália tem várias espécies de animais incrivelmente perigosos para os humanos. E o crocodilo de água salgada é o rei no quesito risco para humanos. Desde a década de 80, foram 8 ataques fatais. Uma das vítimas mais recentes foi uma fotógrafa que estava caminhando na praia e foi arrastada por 4 metros na mandíbula do animal. A Austrália teve outro caso e esse é ainda mais impressionante. Em 2019, um guarda florestal teve que lutar contra um crocodilo de água salgada para sobreviver. Então, ele foi mordido nas pernas enquanto estava pescando em uma praia e o relato dele foi o seguinte, abre aspas, quando me virei para ir embora, a primeira coisa que vi foi a cabeça dele vindo na minha direção. O barulho vai me assombrar para sempre. O som do estalar das mandíbulas. Fecha aspas. No desespero, ele tentou procurar algum ponto macio nas escamas do animal e só encontrou os olhos. Então, ele enfiou o dedo e apertou o osso do crânio do crocodilo, aí o crocodilo abriu a boca. Ele conseguiu subir em cima dele, agarrou ele pelas mandíbulas, empurrou o animal de volta, conseguiu subir em cima do animal, agarrar ele pelas mandíbulas, e empurrar ele de volta para a água.
Depois que ele fez isso, ele dirigiu de volta para casa por 45 minutos até chamar a emergência. Ele perdeu o pedaço das pernas, das mãos, mas dentro do possível ele saiu bem do ataque, né? Tipo, bem, vivo, né? Pelo menos saiu vivo, porque, porra, saiu sem os pedaços das pernas, pra mim isso não é bem, mas beleza. Mas tava vivo, né? Isso que importa. Mas pra vocês verem como esse animal é fudido, né, cara? Imagina, se ele consegue arrancar a tua perna. Imagina o show de horrores que não deve ter sido o ataque, né, aos japoneses na Segunda Guerra. Deve ter sido, assim, ó, gore. Essa espécie de crocodilo foi declarada como animal protegido na Austrália durante a década de 70 e depois disso a população de crocodilos, desses crocodilos, né, que foram protegidos, aumentou muito. Mesmo com essas histórias assustadoras, o importante é esclarecer que os ataques a humanos são raros. Vou resumir aqui, eu achei isso aí uma coisa bem cabreira. Aconteceu, mas realmente não parece ter acontecido, né? Mas, cara, na real que é uma coisa que tá sujeito a acontecer, se tu se enfia lá no meio do mato, tem um monte de bicho perigoso e, cara, comentem aí o que vocês acharam aí dessa história. Cara, eu realmente não sei o que dizer. Foda-se, desisto. Bom, pra quem quiser me xingar, meu nome é Rebeca. Esse foi mais um vídeo aqui no Nice and Raw. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. Comentem aí o que você achou dessa história, já que eu não sei direito o que eu achei. Achei bizarro, apenas isso. Não tem muito o que dizer. Acho que não vai acontecer de novo, né? Uma coisa bem histórica, assim. E se acontecer de novo, boa sorte pra quem passar por isso, que vai precisar. Tchau, até o próximo vídeo. Se você for atacado, o que eu posso fazer, tá ligado? I don't know what to do. Eu gostei da parte que você falou assim, é uma coisa que é foda, mas acontece. Acontece, né? Tá sujeito a acontecer. É isso. Acabou, tá ligado? Tchau, até o próximo vídeo. O que vocês acharam do meu look? Bem Nicolas Cagezinho. No Brasil eu posso ser feia, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Eu tenho certeza que quando for postado esse vídeo não vai mais existir esse meme, mas tudo bem. Então, não precisa botar na edição.